Meus queridos irmãos, nós iremos prestar um culto ao Senhor nesse momento e vamos começar com uma palavra de oração e depois nós iremos para a palavra de Deus. Senhor, nós oramos nesse momento através da pessoa do Senhor Jesus, nós oramos através dele que é o nosso mediador. Nós oramos como ele mesmo oraria se estivesse aqui corporalmente, e nós oramos através da sua vida e das suas obras, porque ele é o nosso Senhor e Salvador. Então fala conosco nesse momento, através da sua palavra, ilumine a nossa mente através do Espírito Santo para entendermos as verdades eternas. Senhor, nós oferecemos a Ti as nossas homenagens, as nossas honras, os nossos louvores, as nossas glórias, porque Tu és merecedor de tudo isso, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós iremos ler Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós estamos aqui diante da oração do Pai Nosso. Ela é conhecida desta forma. E essa oração é a oração modelo de Cristo para os seus discípulos. Não somente aqueles que estavam presentes ali naquele momento, mas essa oração é a oração padrão de Jesus para todos os cristãos. Então, sempre que nós formos orar, nós temos que ter esta oração como modelo para seguirmos. Então, hoje eu quero compartilhar convosco sobre a oração, que é um assunto muito importante, muito pertinente. Então, nós precisamos observar atentamente o que as Escrituras ensinam sobre esse tema maravilhoso. Então, vamos lá. O primeiro ponto que eu quero observar é sobre o que é a oração. Então, nós precisamos definir a oração. A oração, ela pode ser melhor definida como estar em comunhão com Deus. Ou seja, quando eu oro, é porque eu estou em comunhão com Deus. E se eu estou em comunhão com Deus, então eu oro. Então, sempre vai ser assim. A oração, ela é uma comunicação pessoal com Deus. Nós oramos porque vivemos em comunhão com o Senhor. E como sempre estamos em comunhão com o Senhor, nós oramos. Então, a oração é um dos meios de graça que Deus deixou para a igreja estar em comunhão com Ele. Um dos meios, não é o único, mas a oração nos faz ter comunhão com o Senhor. Então, é uma das formas bíblicas. A oração é mais do que simplesmente falar para Deus, mas falar com Deus. Quando nós oramos, nós não apenas falamos palavras para Deus, mas nós estamos falando com Deus, porque a oração implica uma via dupla, onde nós damos e recebemos. Então, a oração não é um monólogo, onde apenas uma parte fala. A oração é um diálogo, onde eu falo e ouço, onde eu ouço e falo. Então, nós falamos com Deus através da oração e Deus fala conosco através da sua santa palavra.
Então, esse é o primeiro ponto sobre o que é a oração. Então, a oração ela fala sobre a comunhão que nós temos com Deus. Então, se nós temos comunhão com Deus, nós oramos. E nós oramos porque temos comunhão com Deus. O segundo ponto que precisamos observar é sobre a direção da oração. A quem devemos orar? Ao Pai? Ao Filho? Ao Espírito Santo? A quem que nós devemos dirigir as nossas orações? A regra básica do Novo Testamento é essa aqui, ó. É a regra básica. Oramos ao Pai por meio do Espírito Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a regra básica nas Escrituras do Novo Testamento é essa. Então, quando eu oro ao Pai, a Deus, por meio do Espírito, em nome de Jesus. Não que seja errado orar ao Senhor Jesus. Estevão faz isso quando ele está sendo apedrejado, onde ele diz: Senhor Jesus, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito, né? Está aqui em Atos, capítulo 7. No versículo 68. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. No versículo 59 diz assim, ó, enquanto atiravam as pedras, Estevão orou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, tanto no versículo 60 como no versículo 59, porque eu li o 60 primeiro e depois o 59, nós vemos Estevão orando ao Senhor Jesus. Mas a regra do Novo Testamento é essa: nós oramos ao Pai. Olha a oração do Pai Nosso, ó. Portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu. Então, a oração ela é dirigida a Deus, por meio do Espírito, no nome de Jesus. O terceiro ponto que nós temos que observar sobre esse assunto tão importante para a igreja é sobre os elementos da oração. Então, de acordo com a oração modelo do Senhor Jesus, que nos foi dada, a pedido dos discípulos, a oração possui 10 elementos. Vamos observá-los então. O primeiro elemento, Pai Nosso. Isso indica um relacionamento pessoal com Deus. Então, a expressão Pai Nosso representa o relacionamento entre Deus e o crente. Então, a relação que o cristão tem com Deus é de pai e filho. Então, eu me dirijo a Deus como um filho e Deus se dirige a mim como um pai. A verdade é que a paternidade de Deus na Bíblia não é universal. Deus não é pai de todos. Deus é o criador de todos, mas Deus é o pai daqueles que são salvos, foram regenerados, nasceram de novo. Então, somente o cristão, somente aquele que tem o seu nome escrito no livro da vida tem o privilégio de afirmar: Deus é o meu pai. Por isso, quando ele vai orar, ele pode orar expressando da seguinte forma: meu pai. Então, isso fala de um relacionamento de pai e filho. É o primeiro elemento que nós precisamos observar. O segundo elemento é o seguinte: Pai nosso que estás no céu. Isso fala sobre fé. O relacionamento que o cristão tem com Deus é baseado na fé, na crença. Por isso nós somos teístas e não ateístas. Por isso nós somos crentes e não descrentes. Por isso nós somos crédulos e não incrédulos. Então, nós acreditamos que existe um céu glorioso, que existe um trono majestoso onde a presença do Senhor Deus está.
E quando nós oramos, nós entramos pela fé na sala celestial e falamos com Deus que é o nosso Pai. Nós acreditamos nisso. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, o autor de Hebreus declara que sem esse elemento, ou seja, a fé, as nossas orações elas serão inúteis. Ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, quando nós oramos, nós acreditamos que estamos falando com Deus face a face. Nós estamos nos relacionando com Ele através desse meio de graça. O terceiro elemento é o seguinte: santificado seja o teu nome. Isso indica adoração. Então, o que nós podemos aprender através desse elemento é a relação que nós temos com Deus, de adoradores e Deus. Então, nós nos aproximamos de Deus como verdadeiros adoradores. Isso é tão importante que no livro de Apocalipse, João vê 4 anjos especiais que existem somente para adorar a Deus e que não descansam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Que coisa mais linda! Eles estão adorando a Deus constantemente. Eles existem para falar, pronunciar, expressar a santidade do Deus Todo-Poderoso. Em João capítulo 4, nos versículos 23 e 24, Cristo afirma à mulher samaritana: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Que coisa especial, né, meus irmãos? Então, nós, na oração, nos aproximamos a Deus o adorando, porque Ele é santo. Davi, ele acreditava que essa parte da oração era tão importante que escolheu um grupo seleto para não fazer nada no templo, exceto louvar e adorar a Deus. Nós temos uma tribo na Bíblia chamada Levi, que só vivia para reconhecer a majestade de Deus, para adorá-lo, para engrandecê-lo, para exaltá-lo. Então, esse elemento é muito importante, meus irmãos, a adoração a Deus. O quarto elemento é o seguinte: venha o teu reino. Isso fala de expectativa. Nós temos a esperança do reino de Deus, porque hoje nós vivemos nesse reino pela fé, mas chegará o dia em que nós viveremos nesse reino literalmente, nos nossos corpos glorificados e transformados na presença do Senhor Deus. Então, hoje, esse reino está aqui, mas ele ainda está por vir. Então, o reino tem esses dois aspectos, né? Está presente e está por vir. Nós vivemos no reino pela fé e um dia viveremos nele literalmente. O interessante é que, através desse elemento, nós aprendemos sobre um outro tipo de relação que nós temos com Deus. É o relacionamento de rei e súditos. Então, nós somos súditos de um reino que jamais terá fim. E Deus é o rei soberano deste reino. Olha que coisa maravilhosa. O quinto elemento da oração modelo é o seguinte: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu.
Isso fala sobre submissão. Meus irmãos, Jesus, ele vai dar o melhor exemplo desse elemento na sua própria vida. Durante toda a sua vida e de uma forma especial no Getsemane, quando ele está agonizando, né, de aflição, de angústia, e ele diz assim em Mateus 26:39, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, eu já vi certos irmãos dizendo da seguinte forma: quando nós formos orar, se nós declararmos assim, Senhor, se for da sua vontade, você já pecou. Você já está sendo incrédulo. Que isso, irmãos? O próprio Senhor Jesus disse: quando vocês forem orar, orem da seguinte forma: seja feita a tua vontade. Deus é o Senhor. Então, isso indica um relacionamento de mestre e servo. Quem é mestre é Deus. Quem é Senhor é Deus. Nós somos apenas seus servos. Nós somos apenas escravos. Nós não determinamos nada. Deus que ordena tudo. Então, nós oramos da seguinte forma: seja feita a tua vontade. O sexto elemento desta oração modelo é o seguinte: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso fala sobre petição. Nós podemos pedir a Deus dentro das nossas necessidades, não tem nenhum tipo de problema nisso, mas de acordo com aquilo que está na Bíblia. Isso aqui sugere que, assim como nós precisamos nos alimentar todos os dias, porque nós estamos pedindo o pão, então nós temos que orar também todos os dias. Assim como o alimento é diário, a oração tem que ser diária. Então, assim como nós comemos todos os dias, nós precisamos orar todos os dias. Isso aqui fala sobre a relação de um benfeitor e o suplicante. Nós somos os suplicantes. Deus é o nosso benfeitor. Ele é o abençoador. Nós somos os abençoados. O sétimo elemento que nós temos que observar dentro da oração é o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas. Isso fala sobre confissão de pecados. A verdade é que nós pecamos diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, todos os dias das nossas vidas. Enquanto nós vivermos aqui, uma parte de nós sempre irá transgredir a palavra de Deus. Uma parte de nós sempre vai querer desobedecer a Deus. E é por isso que quando nós formos orar, nós temos que pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. O sangue de Cristo nos perdoará de todos os nossos pecados, mas não perdoará qualquer pretexto para atos pecaminosos. Não é só porque Deus perdoa o salvo através do sangue do Senhor Jesus, que agora nós vamos usar isso como desculpa para ficarmos pecando, né? Isso não dá certo com Deus. Isso não engana a Deus. Mas Deus perdoará os nossos pecados através do sangue do seu Filho, porque nós iremos estar arrependidos e iremos confessar esses pecados, como está em 1 João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Isso fala sobre a relação de credor e devedor. Nós temos uma dívida eterna com Deus, mas Deus, ele como credor, através do sangue do seu Filho, rasgou a nota promissória que nós tínhamos diante dele. E agora nós não devemos mais nada, porque Cristo pagou o preço no Calvário.
Cristo recebeu sobre si a ira de Deus para nós não precisarmos receber mais. Cristo sofreu desde o momento da sua encarnação, da sua concepção, até na sua morte, para que nós não soframos mais nenhum segundo durante a eternidade. Então, nós podemos dizer que nossos pecados foram todos cancelados porque Cristo os levou sobre si. Graças a Deus por isso. O oitavo elemento dentro dessa oração extraordinária, padrão para a igreja, é o seguinte: assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso fala de compaixão. Irmãos, eu tenho aprendido algo na minha vida. Só sabe perdoar quem é perdoado por Deus. E quem é muito perdoado por Deus sabe perdoar de uma forma extraordinária. É natural nós encontrarmos pessoas que não conseguem liberar perdão porque elas não experimentaram esse perdão celestial que vem do próprio Senhor. Mas nós que tivemos as nossas mentiras, as nossas prostituições, as nossas fofocas, os nossos vícios de forma geral perdoados por Deus através de Cristo, perdoamos aqueles que nos ofendem. E nós somos perdoados por eles também quando nós os ofendemos, porque eles conhecem e experimentam o perdão de Deus todos os dias. Então, isso fala sobre a compaixão que nós teremos pelos nossos ofensores, porque nós como sendo ofensores de Deus, fomos perdoados por Ele. Fomos perdoados por Ele, graças a Deus. O nono elemento que temos que observar é o seguinte: e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Isso fala sobre dependência. Ou seja, nós dependemos de Deus o tempo todo para nos livrar do mal, para nos dirigir pelo caminho certo. Sabe sobre o que isso fala? Igreja. Isso está falando sobre, primeiro, e não nos induzas à tentação. Está falando de um relacionamento entre o guia e o peregrino. Nós somos os viajantes. Nós que estamos viajando, nós somos os peregrinos. Nós estamos viajando da terra para o céu e quem está nos guiando é o próprio Deus. É o pastor guiando o seu rebanho para o céu. Ele nos conduzirá às águas tranquilas, né? Então, ele nos levará exatamente para a conclusão do seu propósito, para a consumação daquilo que ele planejou desde a eternidade. E a segunda parte fala assim, mas livra-nos do mal. Isso está falando sobre a relação que nós temos com Deus de remidor e remidos. Então, nós fomos remidos por Deus. Foi Ele que nos livrou do pecado. Foi Ele que nos tirou da humanidade pecadora e nos colocou na humanidade redimida. Então, nós somos salvos por Deus por meio de Jesus. Amém. E o 10º e último elemento da oração é o seguinte: porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Isso fala sobre reconhecimento. Então, nós reconhecemos que Deus é o Senhor soberano do universo e dedicamos a nossa vida exclusivamente a Ele. Então, esses são os 10 elementos contidos na oração modelo de Jesus para os discípulos, a oração do Pai Nosso. O quarto ponto que temos que observar é o seguinte: por que devemos orar? Existem várias respostas para essa pergunta, mas entre elas eu escolhi algumas. A primeira resposta que podemos dar é por que devemos orar? Porque é uma ordem dada várias vezes por Deus. Se Deus manda nós orarmos, então nós temos que orar.
E Deus nos manda orar várias vezes na Bíblia Sagrada, porque nós temos que orar várias vezes. Deus manda os seus servos orarem do início ao fim da Bíblia, para que eles entendam que eles precisam orar do início ao fim da sua vida. Então, nós sempre precisaremos orar. Por que devemos orar? Por causa do exemplo de Cristo. Meus irmãos, Cristo foi um homem de oração. Cristo era uma pessoa que orava constantemente. Então, nós precisamos imitá-lo. Nós precisamos seguir os seus passos. Em terceiro lugar, por que devemos orar? Por causa do exemplo da igreja primitiva. A igreja do primeiro século era uma igreja que orava incessantemente. Os discípulos do Senhor Jesus seguiam seu exemplo e sempre estavam orando. Paulo era um homem de oração. Pedro, João, Tiago, André, Judas, o irmão do Senhor, eram pessoas que oravam. As mulheres que eram servas do Senhor oravam. Então, eles estavam sempre orando sem cessar. Esses são alguns motivos pelos quais devemos orar. Eu estou resumindo por causa do tempo do vídeo. O quinto ponto que temos que observar dentro da oração é sobre as regras fundamentais para uma oração eficaz. Então, eu não posso orar de qualquer forma, eu tenho que orar da maneira que a Bíblia me ensina. A primeira regra que a Bíblia nos mostra, e aqui eu não estou falando de uma forma cronológica, tá bom? Aqui é só como eu organizei. A primeira regra, a oração deve ser humilde. Um coração quebrantado não desprezará Deus. Deus não resiste ao humilde, mas Deus resiste ao soberbo, ao arrogante. Então, não adianta chegar diante de Deus com o nariz empinado. Não adianta chegar diante de Deus dizendo para Deus o que ele irá fazer. Quem é o Senhor é Ele. Então, a oração ela precisa ser com o coração quebrantado. Uma segunda regra fundamental para a oração eficaz é a seguinte: a oração deve ser feita com fé. Nós temos que acreditar que o que nós estamos fazendo é algo sério, que Deus está ouvindo, que a nossa oração está subindo para a presença de Deus. A terceira regra que nós precisamos utilizar em uma oração é que a oração deve ser sincera, transparente, honesta. Nós não podemos tentar enganar a Deus, nós não podemos ser falsos diante de Deus. Nós temos que contar para Ele exatamente o que se passa no nosso coração. É aquela história que eu ouvi uma vez sobre uma criança que vai orar no final da noite para agradecer o dia que teve para Deus. Senhor, obrigado pelo arroz, obrigado pelo feijão, obrigado, Senhor, pelo macarrão, obrigado, Senhor, pela sobremesa, mas eu não gostei da beterraba. Essa é uma oração sincera. Uma criança, ela sabe ser transparente diante do Senhor. E a quarta regra que a gente precisa utilizar para fazer uma oração eficaz é que a oração deve ser persistente. Nós não podemos desistir daquilo que estamos colocando diante de Deus. Abraão orou muitos anos para que Isaac nascesse. Isaac orou muitos anos para que Esaú e Jacó nascessem. Então nós não podemos desistir. Não é orar uma vez, é orar sempre. É orar até Deus cumprir o que nós estamos pedindo, se for a vontade dele. E em sexto lugar, a sexta regra que nós temos que utilizar, ou melhor, a quinta, né? É que a oração deve estar de acordo com as Escrituras. Então, meus irmãos, não adianta nós orarmos
se não orarmos de acordo com a santa palavra de Deus. Nós temos que orar seguindo exatamente o que está escrito aqui. Quando nós orarmos, nós temos que fazer a seguinte reflexão. Jesus, ele teria coragem de fazer essa oração que eu estou fazendo? Ele teria coragem de falar essas palavras para Deus? Ele teria coragem de se aproximar de Deus usando esses argumentos que eu estou usando? Então, nós temos que observar exatamente isso. E para nós encerrarmos, o sexto e último ponto sobre a oração. Que resposta Deus dá quando oramos? Existem 4 respostas que Deus pode nos dar quando nos dirigimos a Ele através da oração. A primeira resposta, não. É uma possibilidade. Várias orações nossas serão respondidas com um simples não de Deus, porque nós oramos segundo a carne, nós não sabemos como orar. Elias orou para que Deus tirasse a sua vida. Deus não tirou. A resposta foi não, é natural. Uma segunda resposta que Deus pode dar quando nós oramos é um sim. Várias orações nossas são respondidas com um sim. E graças a Deus por isso, não é verdade? Uma terceira resposta que Deus pode nos dar é um simples espere. Não é o momento. No tempo certo irá acontecer. Tipo a segunda vinda de Cristo. Eu posso orar para que Cristo venha amanhã, mas ainda não será o momento. No momento certo acontecerá. E a quarta resposta que eu posso utilizar, e a quarta resposta que Deus pode me dar é o silêncio, que talvez seja a resposta mais dolorosa de Deus, mas é uma possibilidade. Amém, meus irmãos? Então, eram esses pontos que eu queria observar com vocês sobre a oração. Vamos orar para encerrar? Senhor, nós queremos agradecê-lo por esta palavra sobre a oração, que é uma doutrina bíblica, Senhor. Nós te louvamos por tudo. Obrigado. O Senhor é digno de receber a honra e todo tipo de homenagem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Até mais, meus irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.